Vamos fazer uma oração para começarmos a reflexão dessa manhã, a mensagem dessa manhã? Então, onde você está, então, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Que Teu Santo Espírito esteja conosco, iluminando a nossa mente para compreendermos a Tua mensagem, em especial hoje, a mensagem que foi enviada à igreja de Tiatira. Que essa mensagem também, Senhor, possa trazer lições espirituais para a nossa vida hoje também. Nos fortaleça, cuide de nós, que o Espírito Santo acalente o nosso coração, que todos aqueles que estão conosco assistindo agora também, que o Espírito Santo também dê compreensão e entendimento desta mensagem. É o que nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, um grande abraço a todos, é bom tê-los aí com a gente. E hoje vamos estudar o tema As Profundezas de Satanás. O tema é bem impactante, até porque a carta que vamos ler hoje também é uma carta bastante impactante, que é a carta à igreja de Tiatira. O texto-chave diz: Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Apocalipse 2, verso 24. Bom, a igreja de Tiatira, a carta à igreja de Tiatira é a mais longa das 7. As 7 igrejas, Tiatira tem a carta mais comprida, mais longa. Ela foi fundada então por Seleuco, um dos generais de Alexandre o Grande. Tiatira era a menor e a menos significativa das cidades da região então ali da Ásia, sem política, também questões religiosas. Contudo, na questão do comércio, ela era muito importante. Ela tinha um comércio muito vasto ali, né? E um comércio renomado. Destacava-se naquela região a confecção, tingimento, púrpura de tecidos, de lã e de linho. E também ali eles faziam a curtição, manufatura de artefatos de couro, de bronze, trabalhos de olaria, planificação. Então era um comércio assim, bem vasto na região de Tiatira e isso fazia realmente tornar ela importante nessa questão do comércio. Também, além disso, ainda havia um grande comércio ali de escravos. E é lógico, os cristãos que viviam ali poderiam ter uma vida até que boa, né? Se não fosse outras situações que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Tiatira ficava uns 50 quilômetros de Pérgamo, então você percebe que as cidades que foram enviadas cartas ali da Ásia, que representavam um período da história da igreja, elas ficavam próximas, não muito distantes uma das outras. Mas, embora próximas, cada um tinha uma peculiaridade. Né? Pérgamo, começamos com Éfeso, Esmirna, Pérgamo e agora Tiatira. Né? O período histórico que abrange, né, o período representado por Tiatira é do ano 538 d.C. até o ano de 1516. Vamos dizer assim que foi um dos piores períodos da igreja, né, de trevas espirituais, em questões espirituais. Foi um dos piores períodos. O povo de Deus neste período aqui não era assim muito numeroso, mas era considerado um povo bastante fiel. Está lá no verso 19. Embora o culto oferecido ali seja dedicado a Tirino, que também é identificado como deus grego chamado de Apolo, que era também filho de Zeus. Era o principal culto ali, né? Era Apolo, filho de Zeus. E como Apolo era o filho de Zeus, um dos maiores deuses do panteão grego, isso também agregava vários outros deuses, uma amálgama de deuses. O que é uma amálgama? Uma mistura de deuses. Então era uma religião assim, politeísta, um deus principal era Apolo ali naquela região, mas também havia culto a vários outros deuses. Assim a cidade era cheia de atividades em comemoração aos seus deuses, patronos. O que é um deus patrono? Então, vamos supor, tinha ali a agricultura. Então, vários agricultores se juntavam e elegiam um deus patrono, um deus da agricultura, o deus, né, da medicina, o deus não sei do que. Então, cada atividade comercial tinha um deus patrono. Então, todo dia comemorava um tipo de deus patrono. Então, havia muitas festas comemorativas aos deuses patronos, aos deuses das atividades exercidas ali.
né? E agora imagina, um cristão que serve ao Deus de Israel, que não é um Deus representado em nenhuma atividade comercial, né? E o cristão que vivia ali em Tiatira, todo dia tinha que lidar com festas pagãs, festas comemorativas a algum deus, patrono de alguma atividade comercial. Era uma cidade muito agitada nesse sentido de festas a deuses patronos de alguma atividade comercial ali. E os cristãos no meio de tudo isso daí. Então realmente não era fácil ser um cristão no período de Tiatira. Não era fácil. O originador da mensagem. Está lá em Apocalipse 2,18, que diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então aqui está mostrando quem que mandou a mensagem. Então, quem mandou a mensagem para o anjo de Tiatira? Anjo, nós já vimos, é o líder. Então a carta é enviada para o líder da igreja de Tiatira, que deveria ser passado para o povo então. E quem enviou essa mensagem para o líder, que deveria transmitir para o povo, diz a Bíblia, é aquele que é chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Até porque os imperadores eram considerados filho de Zeus, né? Então, em contrapartida aqui, ele está mostrando que Jesus, então, ele é filho de Deus. Não tem nada filho de nenhum imperador, filho de nenhum deuses. É filho de Deus, né? O grande originador de todas as coisas. Filho de Deus também tem a ideia aqui, não de procriação, ou ideia de gerado, essas coisas assim. A ideia de filho de Deus aqui tem a ver com essência, com a compartilhamento de essência. E eu já citei uma mensagem que já foi falada, foi uma das primeiras lives, que o título é Filho de Deus. Nós abordamos detalhadamente o que significa essa expressão Filho de Deus. Mas está lá no YouTube também no vídeo. Você pode ir lá no YouTube, o vídeo está lá também sobre Filho de Deus. Nessa mensagem é explicado direitinho o que significa esse termo Filho de Deus. Mas, num resumo bem simples, Filho de Deus é uma expressão bíblica muitas vezes usada para compartilhamento de essência. A gente vê alguns exemplos desse na Bíblia. Por exemplo, João, filho do trovão. Quer dizer que o caráter de João era semelhante ao do trovão. Assim como o trovão era bravo, estrondoso, né? João era assim também. João era nervoso, estrondoso, era uma pessoa, né, que não era fácil de lidar. É um compartilhamento de essência. Então, quando fala Jesus, Filho de Deus, quer dizer que ele compartilha da mesma essência de Deus. Portanto, ele é divino. Então, dizer Jesus, Filho de Deus, quer dizer Jesus é Deus. Seria, em outras palavras, dizer isso, né? E é assim que a carta começa dizendo, né? Jesus, Deus. E é a única vez no Apocalipse que aparece a expressão aqui, né? Referindo de maneira tão direta à divindade de Cristo, né? Então, Jesus... Então, o texto diz assim, né? Vamos voltar lá no verso. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus. Então, poderíamos traduzir assim, estas coisas diz Deus, Jesus, divino, Deus. E aí faz uma descrição, que tem os olhos como chama de fogo e os pés de bronze, né? Quando nós vamos no Apocalipse 1, João tem uma visão ali de Jesus. Logo no começo ali do primeiro capítulo, ele tem uma visão. E nessa visão que ele tem de Jesus, aparecem os mesmos elementos, né? Olhos, chama de fogo, pés de bronze reluzido. E quando você vai a Ezequiel, que ele tem a visão então do Filho do Homem, é a mesma visão que ele tem, a mesma descrição, né? E todas as visões que se referem a Jesus, a descrição é a mesma. Olhos de fogo, pés de bronze reluzente e assim por diante. Então não há dúvidas que o originador da mensagem aqui, então, é o próprio Cristo, né? Ele é o Filho de Deus. É ele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, ou seja, que brilha, né? Reluzente. Não está falando aqui do próprio Cristo. Amém? Jesus é o originador da mensagem. É Jesus que envia as cartas, então, para as igrejas. E aqui, no caso, para a igreja de Tiatira, né? Segundo ponto da mensagem, Deus conhece bem a sua igreja, Deus reconhece a sua igreja. Apocalipse 2,19 diz assim, ó, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Apocalipse 2,19. Então, um ponto alto de todas as cartas é o fato de que Deus conhece o seu povo. Amém. Todas as cartas realçam isso. Conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, conheço. Todas as cartas têm um ponto assim, conheço, mostrando o fato de que Deus realmente conhece seu povo. Deus conhece cada processo histórico que a sua igreja iria passar.
Nada para Deus é novidade. Deus não é pego de surpresa. As situações difíceis de Esmirna, Deus já sabia que o povo passaria. As situações difíceis de Tiatira, Deus sabia que o povo passaria. As situações de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, Deus conhece todo o período histórico da sua igreja. Todos os períodos, Deus já sabe, antes mesmo de conhecer. Por isso que Ele é Deus. Ele conhece o passado, o presente e o futuro, né? Deus conhece o seu povo e todo o período histórico se o povo vai passar a fase de sua igreja. Deus conhece e não só conhece, Deus se faz presente também com o seu povo. Ele nunca abandona os seus filhos. Não impede que o povo passe em dificuldade. Deus não impede. Mas com a sua permissão, Ele fica junto com o seu povo. Esse é Deus, que se envolve, né? Por isso que, conhecendo bem o período de Tiatira, um período tão difícil que seria o período de Tiatira, é que Deus realçou que Ele conhece bem as obras do seu povo, o amor do povo para com Ele, a fé, o serviço. Deus conhecia bem a perseverança e Deus ressaltou então, diante de tudo isso, as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Ao contrário de Éfeso, né? Que fala então que eles deveriam voltar às primeiras obras. Voltar às primeiras. Aqui em Tiatira Deus fala o contrário. As últimas são maiores que as primeiras. A fase histórica dessa igreja então começa no início de uma grande apostasia religiosa. Dentro da igreja apostólica romana. Que foi no ano 538 depois de Cristo. Né? Quando o bispo de Roma então se une, né, com o Estado. Em 538 o bispo então recebe, em 508, o bispo recebe uma autoridade, ele se torna o cabeça de todas as igrejas, né, 508, pelo rei Clovis da França, e no ano 538 ele recebe um novo título então. O bispo de Roma se transforma no Papa de Roma. E aí como Papa então agora ele recebe todo o poder, no ano 538. E esse poder de governar, de ser supremo, mesmo diante dos imperadores, mesmo diante do Estado, esse poder religioso se tornou supremo, e esse poder perdurou até o ano de 1798. Então a igreja de Tiatira começa no ano 538 e vai até o ano de 1516. Ou seja, todo o período de Tiatira, todo o período é um período histórico que a igreja passa sob a supremacia do bispo de Roma, do poder apostatado da igreja apostólica romana, né? Apostólica romana, quer dizer, de Roma. Ou seja, todo o período então é passado durante essa crise espiritual, né, e de trevas espirituais da igreja. Eles viveram num período conhecido então como a Idade Média, mas também historicamente ficou conhecido como Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque trevas espirituais inundaram todo este período aí. A Bíblia foi ofuscada, né, ocultada. E não é em vão então, né, que a maneira como Tiatira foi elogiada aqui é única. O povo que passou por esse período passou por muitas provas espirituais. Então não é à toa que Deus ressaltou: conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança, e as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Porque realmente quem permaneceu com Deus nesse período aqui, realmente foi fiel mesmo, realmente foi um cristão verdadeiro. Porque quem não era, saía fora. Não é verdade? Sendo assim, esse período foi um período também de grandes paradoxos. Por que de grandes paradoxos? Veja, Tiatira experimentou um período de maior escuridão, de trevas espirituais. Mas também foi um período que presenciou muita luz. Né? Aquele que permaneceu fiel mostrou muita luz. E é um período também que surgem os reformadores, trazendo grande luz da palavra de Deus. Porque o povo estava em trevas. E esses homens se levantaram para reformar a mensagem de Deus, né? Trazendo grande luz. Então a igreja apostatada, muitas trevas, mas Deus, através de seu povo, trouxe grande luz. Muitos atos infames foram feitos em nome da religião. Nesse período aqui, milhares de cristãos morreram. Né? Esse período de supremacia desse poder religioso fez com que fosse criado um monte de instrumentos mortais de tortura e matou muitos cristãos. Então, muitos atos infames foram feitos em nome da religião. Mas muitos homens de Deus também, cheios do Espírito Santo, né, realizaram também grandes atos. Assim como a igreja matou um monte de gente em nome da religião,
muitos homens se levantaram fazendo grandes obras para Deus, cheio do Espírito Santo. Um terceiro paradoxo foram os dias então dos cavaleiros do templo, dos monges e debrandos, realizarem grandes males contra os cristãos. Homens que se levantaram matando um monte de cristãos. Mas foram também o grande dia de grandes homens de Deus, grandes povos de Deus, como os valdenses, albigenses, e o Clife, o Jerônimo, Lutero. Grandes homens de Deus também se levantaram, né, em favor, então, da verdade bíblica da religião. Paradoxos. Deus viu o sofrimento do seu povo, então Deus esbanjou elogios para esse povo, né, que enfrentou tantas coisas, elogiou as ações deles, elogiou que no meio de tanta coisa ruim, eles mantiveram firmes a sua fé. Mesmo diante de tantas coisas ruins, eles arrumaram um jeito de fazer o serviço de Deus. Mesmo diante de tantas coisas ruins, eles foram perseverantes e não desanimaram. E tudo isso junto coloca as últimas obras deles maiores, então, do que as primeiras obras. Deus seja louvado porque esse povo realmente, no meio de tanta luta e sofrimento, mantiveram firme sua fé. Quando você sai de Éfeso, você entra em Esmirna, Pérgamo e Tiatira, foram períodos muito difíceis para a igreja. Difíceis que eu falo no sentido de perseguições, de mortes, de torturas. Tiatira chega na culminância das torturas, né? Porque mais de 50 instrumentos de torturas foram criados para matarem cristãos nesse período aqui da Idade Média, Idade das Trevas. Mas mesmo as pessoas morrendo de maneira tão cruéis, permaneceram firmes. Agora vem também a reprovação de Deus, né, sobre os infiéis. Está lá em Apocalipse 2, verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada a ídolos. E aí vem a reprovação sobre os infiéis. Jezabel aqui, este nome então evoca, né, uma infâmia e coisa deprimente ocorridas no tempo do profeta Elias. Jezabel, não sei se vocês se lembram aí, é a mulher, né, uma profetisa de Baal, que se casou com Acabe, rei de Israel, e Acabe, um rei passivo, podemos dizer assim, meio frouxo, em questão de autoridade. Então, quando se casa com Jezabel, quem predomina é ela. Jezabel, na verdade, se torna o rei realmente de Israel. E como ela era profetisa de Baal, um deus pagão, então ela começa a implantar isso dentro então, do povo de Israel. E, infelizmente, o povo de Israel foi inundado aí numa grande apostasia liderado por essa rainha aí, né, de Israel, que era princesa e casou-se com Acabe e virou no que virou. Então, ao casar com Israel aí, ela pegou então, ela foi usada por Satanás e desviou a atenção de Israel do verdadeiro Deus, o Deus criador de todas as coisas, desviou a atenção do povo de Deus e levou a atenção do povo para outro foco, né, para o paganismo, para os seus deuses falsos. Sendo assim, a obra de Jezabel podemos resumir da seguinte forma as obras de Jezabel. Primeiro, inimiga de Deus e do povo de Deus. Ponto. Mesmo que se tornou rainha, era inimiga do povo de Deus e de Deus. Defensora de toda a sorte de maldade. E ela fez muita maldade em nome dos deuses. Matou muita gente também. Protetora dos falsos profetas. Só para você ter uma ideia, ela tinha aos seus cuidados mais de 850 profetas de Baal. 850 profetas, que inclusive enfrentaram Elias lá no Monte Carmelo. Instigadora da feitiçaria e da idolatria. Perseguidora dos fiéis filhos de Deus. Tudo isso Jezabel fez. E debaixo do nariz de Acabe, rei de Israel. Dá para imaginar um negócio desse? Portanto, mulher na profecia simboliza igreja. Mulher na profecia simboliza igreja. Neste caso aqui, esta mulher aí se denominava profetisa, né? E se ela se denominava profetisa, era uma falsa profetisa. Então, lógico que nós estamos falando aqui de uma igreja que representa mal o nome de Deus, portanto, uma igreja falsa, né? Uma igreja que se apostatou. E neste período histórico foi exatamente o que aconteceu, né?
Jezabel, então, aqui ela é tomada por João como um tipo de igreja neste período. E esta igreja, neste momento histórico, estende a mão para o Estado e assim se apostata. Ao dar a mão para o Estado, ocorre então uma grande apostasia. Até Pérgamo, que foi uma igreja antes, até Pérgamo, a igreja e o Estado estavam se olhando, paquerando, namorando. Agora, na época de Tiatira, ao casamento da igreja e Estado. Essa união ocorre aí. Concretiza a união, então, de igreja e Estado. E a igreja que agora estava repleta de práticas. Mas aqui não. Mas aqui não está indicando que caiu. Tá todo mundo vendo direitinho aí? Fui informado que a transmissão deu uma caída. Eu vou voltar um pouquinho, porque fui informado que a transmissão deu uma caidinha aí. Então, vou dar uma voltada aqui, né? Vamos voltar aqui então, que mulher na profecia simboliza igreja. No caso de Jezabel, ela se denominava uma profetisa, portanto, era uma falsa profetisa. E sendo assim, representa então uma falsa igreja. Que nesse contexto aqui, é a igreja que se apostatou. A igreja, então, que deixou os caminhos de Deus. Era a igreja de Deus verdadeira, mas se apostatou. Em algum momento, aí a igreja se apostatou. Quando estávamos no período de Pérgamo, a igreja estava meio que namorando o Estado. Olhando, paquerando ali. No período de Tiatira, então, a igreja e o Estado concretiza essa união. Ela casou com o Estado. E esse casamento com o Estado, então, começou a trazer para a igreja esta apostasia. E agora a igreja estava repleta de práticas e doutrinas pagãs. E aí, então, Jezabel, a igreja apostatada, doutrinas e práticas pagãs. E a igreja, então, usa a sua influência para combater o verdadeiro povo de Deus e impor ao mundo as suas práticas pagãs, né, tradições. E isto a custo de duras penas e de morte de um monte de cristãos, de milhares de cristãos. Assim, por 1260 anos, que vai do ano 538 ao ano de 1798, por 1260 anos, essas coisas ocorreram, então, neste período histórico aí, através desta igreja falsa representada por Jezabel aqui. Quando Deus levanta, então, no final desse período, melhor, durante esse período, mas praticamente no final dele, a reforma protestante, para dar fim, para dar basta a essa disseminação de doutrinas heréticas, pagãs, tradições de homens, né? Então, homens são levantados, que são chamados de reformadores, né? Para dar fim, né? a esse levante de tanta coisa ruim, né? Obscurecendo, então, a verdade da palavra de Deus. Ocorre, então, a reforma protestante. Prostituição aqui, só para darmos uma explicação assim mais da Bíblia aqui, prostituição aqui é a mistura do cristianismo com o paganismo, que ocorreu então principalmente, né, quando Constantino, que era um pagão, adorador do Deus Sol, diz, entre aspas, que se converteu ao cristianismo. A gente sabe que essa conversão, na verdade, foi mais para fins políticos. Ele se converteu ao cristianismo, mas carregando dentro de si o espírito de paganismo. Então, quando ele se converte ao cristianismo, ele traz para dentro do cristianismo também elementos do paganismo. E aí a igreja, em grande medida, começa a adotar então essas formas e práticas pagãs. E Deus condena, porque Deus fala assim, ó, vocês toleraram tudo isso. Vocês toleraram a Jezabel, toleraram esta igreja cheia de práticas e formas pagãs. E Deus abomina, né, a parte então dos cristãos que adotaram isso para a sua vida e transformaram a igreja de Deus numa igreja então agora apostatada em Roma. E aí lá no verso 21, Deus agora diz o seguinte para esta igreja que se apostatou. Deus não perdeu a fé. Olha o que diz lá em Apocalipse 2:21 para com esta igreja agora apostatada. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Deus está dizendo, eu dei tempo para você se arrepender. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Como que Deus é o Deus misericordioso, Deus de amor, né? Ele diz assim, ó, dei-lhe tempo. Queridos, Deus nunca manda um juízo sobre um povo sem primeiro avisar, sem primeiro dar tempo para que eles reconsiderem seus erros.
e se arrependam. Deus não é assim da noite para o dia falar assim, vou matar esse povo aí, vou mandar juízo sobre esse povo. Do nada. Antes de Deus mandar, Deus avisa, e avisa, e avisa, e avisa. Dá tempo. Então, depois de tudo isso, se não houve uma mudança, se não houve arrependimento, aí sim, Deus então, ele manda seus juízos. Lamentações 3, 22 e 23 diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Percebe o que diz o verso? A misericórdia de Deus se renova todo dia, não tem fim a misericórdia de Deus, porque o Senhor é fiel, ele fiel a quê? Fiel ao seu plano de salvar o ser humano. Deus quer salvar a todos, mesmo aqueles que se apostataram. Deus tenta buscar para que eles se voltem para Deus. É a misericórdia, ele quer salvar a todos. Por isso que ele renova todo dia a sua misericórdia. Toda manhã se renova, porque ele quer salvar a humanidade, ele quer salvar todos, ele quer salvar a mim, ele quer salvar você. Todo mundo que ele puder, ele quer salvar. Por isso que ele sempre avisa, avisa, avisa muitas vezes. E somente depois de avisar tanto, é que ele executa o que ele avisou muitas vezes. Ele não pega ninguém de surpresa, não é plano de Deus pegar ninguém de surpresa. Porque ele não quer que as pessoas se percam, ele quer que se salvem, por isso que ele avisa. Deus deu tempo para Jezabel se arrepender, ou seja, mudar de mente, reconsiderar o seu caminho. Sendo assim, a oferta de perdão se estendeu à impenitente profetisa por um tempo considerável. E qual foi a decisão então dela, dessa igreja apostatada? Qual foi a decisão de Jezabel, dessa igreja que se encontrava em rebelião? Que decisão ela tomou? O texto diz, ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Há em alguns manuscritos deste texto do Apocalipse que apoiam uma variante que diz o seguinte, não está disposta a se arrepender, não está disposta a se arrepender. Deus avisou, 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 mas ela não queria se arrepender, ela não queria mudar a mente, não queria mudar, não queria reconsiderar, ela não queria mudar o seu comportamento, queria permanecer na prostituição, queria continuar tendo o favor do Estado, queria manter essa união com o Estado e receber os privilégios desta união. Ou seja, como alguém que se recusa a fazer a ação que Deus tanto pediu, era o comportamento desta igreja apostatada. Não se tratava de falta de luz, não, a igreja não tinha luz suficiente, porque tinha. Não se tratava de ignorância deliberada, porque Deus avisou muitas vezes. Se tratava apenas de uma rebelião persistente. Queria permanecer na rebelião. Sabe, queridos, o pecado é assim, ele nos cega. Fecha nossa mente para as consequências. E mesmo diante de tantos alertas de Deus para reconsiderar o caminho errado, a pessoa não vê, porque é isso que o pecado faz, não nos deixa ver. A pessoa fica como que hipnotizada por aquela situação que o pecado os levou, os colocou, e se recusa a se arrepender. Assim como Jezabel, acontece com todo indivíduo que deixa se cegar pelo pecado. Não vê, a mente fica fechada, cauterizada, como diz o apóstolo Paulo, como diz o apóstolo Pedro, cauterizada, fechada para a verdade do Evangelho, fechada para os alertas de Deus, e não ouve. Você pode falar, explicar, a pessoa não ouve. Até quando chega finalmente ao ponto mais crucial das consequências do pecado, lá no fundo mesmo. Aí lá, quando chega lá no fundo do pecado os leva, lá pode ser que a pessoa então abra os olhos, depois de sofrer tudo que o pecado os fizeram sofrer. Deus alerta, porque Deus quer salvar. Isso mostra o grande amor de Deus para conosco. Agora, qual o resultado de permanecer na rebelião? Qual o resultado de recusar a misericórdia de Deus? Qual o resultado disso? De fechar os olhos para os alertas divinos? Qual o resultado? Apocalipse 2, 22 e 23 diz assim, eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então aqui é a consequência de recusar as misericórdias de Deus, de recusar a oferta de perdão que Deus estava concedendo. Eis que aprosto de cama. Esta expressão parece ter uma origem semita
e é usada para se referir a uma pessoa que fica doente. Literalmente, fala-se de literalmente era usado, né, para um paralítico que é lançado em uma cama. Fica paralisado ali. As obras nefastas de Jezabel e seus seguidores, né, receberiam como paga os juízos divinos. Deus traria as punições requeridas para essa persistência na rebelião. A cama do pecado se tornaria para eles também a cama do juízo divino. A mesma cama que eles se deitaram para se deliciar nos seus prazeres, na prostituição, a adulteração da palavra de Deus, esta mesma cama seria usada para o julgamento divino, para com Jezabel e seus seguidores. A expressão usada aqui, grande tribulação, se aplica a dias futuros, quando a graça divina deixar de operar, quando a misericórdia de Deus parar de operar. Então verão os juízos divinos previstos, lá em Apocalipse capítulo 17, sobre a mulher vestida de escarlata, de púrpura, que simboliza a mesma coisa usada aqui para Jezabel de Tiatira. É o mesmo símbolo, é a igreja apostatada, né? A igreja que deixou de seguir a Deus, denominada, lá em Apocalipse 17, a mulher é denominada de a mãe das meretrizes da terra. E aí o texto diz o seguinte: matarei os teus filhos. É provável que nesta altura, muitos, e por toda parte, já estavam seguindo os ensinos adulterados da palavra de Deus que foram propagados e ensinados por Jezabel. Com certeza, a esta altura, Jezabel já tinha muitos seguidores, muitos discípulos, seguindo seus ensinos falsos, né? Suas heresias, suas doutrinas de tradições e pagãs. Fazendo então destes seguidores a sua descendência, os seus filhos. Apocalipse 17, a mulher ali que representa a mesma coisa de Jezabel aqui, Apocalipse 17, diz que o juízo cairá sobre a mãe, mas diz também que cairá sobre suas filhas, as meretrizes da terra. Assim como a mãe receberá condenação, as filhas também receberão. Filhas, lembra que no contexto da Bíblia quer dizer transferência de essência de caráter. Por que são chamadas filhas? Porque compartilham dos mesmos ensinamentos da mãe. Assim como a mãe ensinou várias doutrinas que são tradições de homens, coisas que originaram do paganismo, as filhas adotaram também, por isso são chamadas de filhas. Têm o mesmo caráter, a mesma essência, os mesmos ensinamentos, os mesmos procedimentos, por isso são filhas. Apocalipse 17, então, por causa disso, diz que a mãe será condenada. Mas as filhas, porque seguiram o exemplo da mãe, também serão condenados. Os filhos também serão condenados, também receberão juízos, pois desenvolveram o mesmo caráter de rebelião contra a verdade da palavra de Deus. Também adulteraram a palavra de Deus. O termo usado então aqui para matar, matarei seus filhos, né? Esse termo usado para matar, João poderia ter em mente o texto da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É o Antigo Testamento em grego, que foi traduzido do hebraico para o grego. Então, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, é chamado de Septuaginta. Então, a Septuaginta de Ezequiel 33, verso 27, diz literalmente: e aqueles nas cavernas eu matarei com morte. E essa palavra matarei com morte, lá em Ezequiel 33, 27, pode também ser traduzido matarei com praga ou com pestes. Bom, algumas coisas no Apocalipse é difícil uma interpretação, mas é possível que este seja o sentido de matarei lá em Apocalipse, né, quando fala matarei seus filhos, na carta de Tiatira, como juízo para a igreja, para Jezabel e seus filhos. Então, matarei seus filhos, poderíamos então colocar o sentido assim, ó, matarei com morte seus filhos, ou matarei com praga ou peste seus filhos. Bom, se for assim, se assim realmente procede, então, se assim for, um juízo prévio dessa natureza pode ser visto nas pragas que se abateram sobre a Europa nos séculos 14 e 18. Essa praga foi chamada a terrível morte negra, por causa da qual cerca de 25 milhões de pessoas morreram. Muita gente, né, por essa praga. Então poderia ser uma referência ao que o Apocalipse diz aqui. Bom, pensamento para refletir agora. Sabe, meus irmãos, o pecado é sujo e ele nos cega aos apelos divinos. A gente não ouve,
Nossa mente fica fechada aos alertas de Deus. Mas urgentemente precisamos abrir a nossa mente para a voz do Espírito Santo de Deus, para ouvi-lo. Porque caso contrário, se persistirmos nos nossos pecados, pecados secretos, sabe, pecados, vamos dizer assim, que a gente fica, sabe, bajulando eles, acariciando eles, cuidando como se fosse um filhinho da gente, sabe, esse tipo de pecado secreto que a gente bajula ali, acontecerá como aconteceu com Jezabel e seus seguidores. Colheremos o que? As consequências dos nossos pecados. E são consequências desastrosas. E Deus não quer isso para nós. Às vezes a pessoa comete o pecado e esconde, sabe? Esconde das pessoas, da igreja, do pastor. Mas ela não entende que não pode esconder de Deus. E há um texto na Bíblia que fala assim, ó, um dia o pecado vos encontrará, um dia o pecado vos achará. Não dá para esconder por toda a vida. E sabe, quando ele nos acha, a gente colhe consequências, e são desastrosas consequências. Olha na Bíblia exemplo de um monte de pessoas que acariciaram pecados na vida e o que colheram. Olha o caso de Jezabel aqui, que permaneceu em rebelião contra Deus, fechou a mente para os alertas divinos, ficou ali presa naquele pecado, e olha o que aconteceu, colheu consequências desastrosas, ainda vai colher no futuro. Ainda vai colher, colheu no passado, vai colher ainda no futuro, ainda consequências do pecado. Que possamos, irmãos, urgentemente abandonar o pecado de nossa vida. Que possamos nos apegar a Deus e pegar ódio e aversão pelo pecado. Promessas de Deus agora para o fiel. Promessas de Deus para o cristão fiel. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então, a parte da promessa começa assim, ó, vós outros, os demais, tantos quantos. Bom, esse tipo de expressão se refere àqueles irmãos que não se contaminaram com essa prostituição doutrinária e da verdade. São os fiéis de Deus, aqueles que mesmo vivendo no meio de tanta confusão, permaneceram fiéis a Deus e sua palavra. Amém? Estes não conheceram as coisas profundas de Satanás. O termo já expressa o sentido literal da palavra, né? Porque é realmente as coisas profundas que o grego está querendo dizer. Ou seja, esta igreja apostatada, representada aqui por Jezabel, chegou ao nível de implantação de heresias e tradições com formas pagãs, que chega ao ponto de ser chamado desta forma, as coisas profundas de Satanás. Não tinha como ir mais fundo naquilo que Satanás tinha na sua mente, né? Com um sentido realmente assim devastador. Mas o povo fiel de Deus não conheceu essas coisas. Ou seja, não participou dessas coisas. Porque a palavra conhecer na Bíblia tem que ver com experiência, com vivência. Então o povo de Deus não vivenciou, não experimentou estas coisas. Uma das promessas de Deus para este período da igreja é: outra carga não colocarei sobre vós. A felicidade deles, ou melhor, a fidelidade deles, a luz que já tinham recebido, já oferecia para eles carga suficiente para carregar. Porque ser fiel a Deus neste período aqui implicava em muitas situações difíceis para quem era cristão. E só isso, por si só, já era uma carga muito grande. Então Deus diz: outra carga não colocarei sobre vocês. Sabe, queridos, agora para nós refletirmos, né? O cristão enfrenta dia a dia batalhas espirituais dentro do grande conflito, que visam atestar a nossa fé, não é verdade? Todo dia nós enfrentamos lutas assim. Somos provados a todo momento, e isso já nos coloca carga suficiente para nós carregarmos. E o próprio povo de Deus, e melhor, o próprio Deus disse lá em Coríntios, que não permitiria que viesse sobre nós provações que nós não conseguiríamos suportar, mas que junto com as provas ele também nos daria um escape. Contudo, visto que já temos carga demais para carregar, contudo, muitas vezes, dentro da nossa própria família, e até dentro da nossa própria família cristã, irmãos e irmãs se levantam um contra os outros. Não é verdade? O irmão, às vezes, fala mal do outro, um, entre aspas, puxa o tapete do outro, irmão
fala mal de pastor, não é assim? Sempre acontece. O irmão fala mal do outro. Eu não vou assistir mais tal pastor, isso, aquilo, outro. Irmãos falam mal de irmão. Ah, aquele irmão não suporta mais aquele irmão. Às vezes passa longe, só para não passar perto do irmão, porque não suporta ver a face do irmão. Todos nós, irmãos, somos falhos e pecadores. Todos nós falhamos. Não há ninguém perfeito, ninguém que acerta 100%. Todos nós falhamos. Nós, só por ser fiéis, só por sermos fiéis à palavra de Deus, já temos carga suficiente para carregar. E as situações que surgem só coloca mais carga uns sobre os outros. Essas lutas, essas rixas, essa raiva muitas vezes de um para com o outro, só aumenta as cargas para carregarmos. O próprio Deus disse, eu não vou colocar mais carga sobre vocês. Mas parece que alguns insistem em colocar carga uns sobre os outros, tornando mais difícil a nossa caminhada cristã. O apóstolo Paulo em Gálatas 6, verso 2 diz assim, ó, levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós deveríamos tornar a carga um dos outros mais leve, orarmos um pelos outros, visitarmos uns aos outros. Tem gente que fala assim, ah, fulano é ancião, nunca me visitou. Mas você já visitou o ancião? É fácil falar, né? Fulano não fez, mas você faz. Então é levar carga um dos outros, não pôr carga um sobre os outros. Tem gente que torna a carga dos irmãos tão grande que o irmão não aguenta, ele sai da igreja. E não quer nunca mais voltar. Tem gente lá fora que quer entrar, mas quando vejo colocando tantas cargas, tem gente lá fora que vê isso, nem entra. Já temos carga suficiente, só por sermos fiéis a Deus, já temos carga suficiente para nos provar. Para que colocarmos carga mais uns sobre os outros? Nessa quarentena, eu tenho ligado para alguns irmãos. Quinta mesmo agora já liguei para alguns. Né? E às vezes a gente vê nos grupos de WhatsApps, alguns vão falar assim, pastor não me visitou, não me ligou. Mas você ligou para o pastor? Você visitou o pastor também? Não, né? Nessa quarentena, vou destacar um irmão. Irmão lá de Primavera. Irmão Iris. Ele me ligou nessa quarentena. E eu, né, o irmão liga, eu falei, alguma situação, algum problema. Eu falei, irmão Iris, aí tudo bem? O que aconteceu? Não, pastor, eu estou ligando nessa quarentena para saber como está a sua família, pastor. Para orar com o senhor, pastor. Me aguarda que a qualquer momento eu ligo de novo. Nem Deus seja louvado. Uns pelos outros. O pastor não é santo de ferro também, assim, que não tem problema, não tem nada. Também temos. Sabe, queridos, é assim que funciona. É um com o outro. Levai a carga um dos outros para aqui. Deus falou para Tiatira, não vou colocar outra carga sobre vocês, não vou pôr. Porque só o fato de vocês serem fiéis num momento tão difícil da história, já implica muita carga. Outra não colocarei. Queridos, devemos ser assim também. Agirmos como Deus age. Não colocar mais carga sobre os irmãos. Mas, como diz Paulo, levar a carga dos outros. Até quando devo fazer isso, pastor? Até quando? O próprio Jesus disse, ele fala aqui, né? Conservar o que tens até que eu venha. É a exortação de Deus. Conserva o que você tem até que eu venha. Conservar o quê? O que Jesus está apelando aqui? O que eu tenho que conservar? O que eu tenho que eu preciso conservar? Queridos, é a nossa fé, é as nossas obras, é a nossa perseverança. Ele diz, o que a igreja de Tiatira tinha? Ele falou, obras, fé, perseverança. Devemos conservar essas coisas até que Ele venha, porque é isso que vai nos manter de pé. É isso que vai nos levar para o céu. Por que Ele falou isso para o povo de Tiatira? Porque o povo de Tiatira estava perdendo isso. Estava se voltando para o paganismo, estava deixando o cristianismo e voltando para o paganismo, deixando de lado a fé, deixando de lado as obras, deixando de lado a perseverança. E Jesus falou assim, olha, você quer permanecer firme até que eu venha? Então conserve o que você tem, conserve tua obra, tua fé, tua perseverança, conserve. Deus aqui está mostrando, não é um cristianismo barato, misturado com o paganismo. Ele está mostrando um cristianismo que é zeloso, né? Que guarda o que realmente nós temos, que é a bendita esperança. Somente guardando o que a gente tem, nós poderemos olhar para essa bendita esperança, como diz o apóstolo Paulo, que é o retorno de Cristo Jesus, a maior promessa da Bíblia e a mais aguardada pelos cristãos em todas as eras e em todas as épocas. E aí então, o
o texto termina dizendo o seguinte: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Sempre as promessas são para os vencedores. A gente viu isso em todas as cartas. E neste caso aqui, o vencedor é aquele que guarda as obras de Cristo até o fim. E este termo, as minhas obras aqui, foi colocado aqui em contraste com as obras de Jezabel. Quem praticasse as obras de Jezabel, ou seja, desenvolvesse um caráter semelhante ao de Jezabel, receberia os juízos descritos aqui. Ao passo que quem buscasse desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, então receberia o cumprimento das promessas de Deus em suas vidas. E as promessas para Tiatira eram duas. Primeiro, receberia autoridade sobre as nações. Lembra que falamos na introdução desta mensagem que Tiatira ela não era uma cidade tão significativa naquela região? Não era tão significativa nem política, nem religiosamente. Somente tinha um comércio bom. Mas tirando isso, Tiatira não era tão significativa. A cidade nunca desfrutara de qualquer liderança, nunca dominara nada. Para os fiéis dali, Jesus então promete justamente isso, reverter o quadro. Jesus no Salmo 2 é colocado como aquele que rege as nações com vara de ferro e os despedaça como vaso de oleiro. Está lá no verso 9 no Salmo 2. E assim, o vencedor de Tiatira participaria do domínio de Jesus com vara de ferro, com cetro de ferro, como quem despedaça um vaso de oleiro. Participaria desse domínio. O termo cetro aqui vem do grego, que é representado na palavra hebraica como chevette. Chevette aqui significa tanto o bordão do pastor que conduz a ovelha, Salmo 23, verso 4, também simboliza uma vara de castigo, Salmo 125, verso 3. Dentro desse contexto, em Apocalipse, de Tiatira, o cetro teria então tanto significado de governo, como quem lidera as ovelhinhas, governo, como também um instrumento de punição para o rebelde, como no caso aqui de Jezabel. Então, o cetro simbolizava governo, mas também punição para os rebeldes. Essa é a primeira promessa. A segunda promessa, receberia a estrela da manhã. Assim como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, disse Jesus aqui na carta a Tiatira. Esta segunda promessa toca a vida religiosa de Tiatira. O culto principal era consagrado a Apolo, o deus Sol, filho de Zeus, que no sistema solar é uma estrela de quinta grandeza, mas que neste contexto está ligado ao paganismo, uma estrela que representa o paganismo. Em contraste, Jesus então promete que eles receberiam a estrela da manhã. Estrela da manhã, então, aqui simboliza o próprio Cristo, a verdadeira estrela que ilumina as trevas espirituais. Lembra que em meio das trevas espirituais de apostasia trazidas por Jezabel, o fiel servo de Deus seria como a estrela da manhã. Aquele que, com a presença de Jesus na sua vida, brilhariam como nunca antes no meio de tantas trevas. Sendo assim, o verdadeiro sol aqui é Jesus, e não Apolo, filho de Zeus. Malaquias 4, verso 2. Um outro reflexo dessa promessa é que quando Cristo voltar, ele estará conosco para sempre. Por isso, nos daria a estrela da manhã e estaria conosco para sempre, para nunca mais se separar. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Teremos a estrela da manhã para sempre ao nosso lado e por toda a eternidade. Amém? É uma das promessas da Bíblia. Pensamento para refletirmos então. Deus chama você hoje para ser fiel a Ele. É isso que Deus te chama, para ser fiel. Te chama para desenvolver em sua vida um caráter semelhante ao de Cristo. Amém? Infelizmente, muita gente, e até mesmo dentro da igreja, tem rejeitado este chamado de Deus, preferindo continuar a sua vida, satisfazendo o seu ego, ou mesmo os prazeres que o pecado oferece. Hoje Deus te diz: meu filho, estou te dando tempo para você se arrepender. Quantos hoje têm terminado sua vida, queridos, sem ter tido mais tempo para se arrepender? Hoje você ainda tem essa chance, você ainda tem tempo de mudar a sua mente, mudar a sua vida, fazer tudo diferente. Você ainda tem tempo, você ainda tem vida. Enquanto a vida há esperança.
Deus quer cumprir as suas promessas na sua vida hoje. Deus quer dar a você o domínio. Deus quer dar a você a estrela da manhã, que é o próprio Jesus para sempre. Então eu pergunto, que decisão você vai tomar hoje na sua vida? Você quer dizer a Deus hoje: Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, muda minha mente, me ajude a permanecer fiel, me ajude a que as minhas obras sejam mais numerosas do que as primeiras. Me ajuda, Senhor, a realmente cumprir todos os requisitos que o Senhor pede para a minha vida, porque eu quero receber a estrela da manhã. Eu quero reinar e governar junto com Cristo. Para isso, me salve, Senhor. Esse é o seu desejo, esse é o seu apelo. Que Deus abençoe você. Que essa lição da igreja de Tiatira possa ser uma lição para a nossa vida hoje, para a nossa vida espiritual hoje. Assim como Tiatira enfrentou situações difíceis, espirituais, eu creio que hoje nós também enfrentamos. Hoje também é uma luta, para nós sermos cristãos, tanta influência, tanta filosofia, tantas ideias. Talvez nós sofremos na questão de perseguição e mortes, como aquele povo sofreu. Mas a questão de trevas espirituais, o que tem hoje coisas que obscurecem a palavra de Deus, inúmeras, centenas, milhares de coisas. Mas independente das épocas, Deus espera de nós uma entrega completa a Ele. Amém? Eu fico feliz porque eu tenho certeza que você decidiu entregar a sua vida totalmente a Deus, pedindo que Ele transforme inteiramente seu coração, a sua mente, um arrependimento completo e uma preparação para a volta de Jesus. Com esse pensamento, neste momento, eu quero convidar você, onde você está, a fechar seus olhos. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Querido Senhor, amado Deus, obrigado, ó Pai, porque na Bíblia temos coisas extraordinárias que foram registradas ali para a nossa salvação, para o nosso arrependimento, para a nossa mudança de vida. Quero pedir ao Pai que o Senhor nos ajude a mudarmos também a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, e que possamos nos voltar de maneira mais íntegra e completa ao Senhor também. Nos ajude, Senhor, porque quando Cristo voltar, queremos estar preparados para a volta de Jesus. Queremos ir morar com Ele, com a estrela da manhã, para toda a eternidade. Para que isto aconteça, ajuda-nos, ó Deus, a mudarmos a nossa vida todos os dias, a aproximarmos mais do Senhor e a buscarmos uma consagração mais completa juntamente contigo também. Fortaleça a nossa vida, ajuda-nos em nossa decisão diária, é o que nós te rogamos. Abençoe todos aqueles que estiveram conosco, aqueles que ainda assistirão em um outro momento esta mensagem, que o Senhor abençoe também, e que juntos, como um povo, possamos orar um pelos outros, levar a carga um dos outros, e assim, ó Deus, facilitar nossa caminhada nessa terra rumo à Canaã celestial. É o que nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.